exprimer. Vamos uma vez. Aleluia, vamos. Je vais exprimer mon désir et t'adorer mon roi. Oh. Escuta. Oh, como ele anda. Tu es. Como ele anda. Oh, como ele anda. Oh, como ele anda. Tu es. Oh, tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas oublié. Oh, Jésus, tu m'as pas abandonné. Mais là-bas, la bresse au poteau. Oh, malgré mes fautes. Tu m'aimes encore. Oh, malgré mes erreurs. Tu m'aimes encore. Oh, malgré mes faiblesses. Tu m'aimes encore. Oh, Jésus, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas abandonné. Mais voilà, voilà, mon soir. Tu m'as pas laissé. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, Jésus, tu m'as pas rejeté. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Yes. Oh, habillé, 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 j'aime habillé, 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 j'aime habillé. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Mais pas y a qu'à découvrir. Jésus, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Rosoria. Gritos de alegria. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Le Dieu est le Seigneur. Gritos de alegria. Et de joie. É uma outra maneira de celebrar ao Senhor. C'est une autre manière de célébrer Dieu.
Os aplausos é outra maneira de louvar a Deus. kobeta maboko eza lolenge ya Os gritos de júbilo le cri de joie também é a maneira de adorar. eza mpe lolenge ya koadore. Meu Deus, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Dieu est bon. Deus é bom. Dieu est bon. Aleluia, Amen. aleluia. Amen. Chikangai ayemba, Yesu osamalamu. Yes. Chikangai nayemba, Yesu osamalamu. Osamalamu, Yosamalamu. Olha, 21 dias, 21 jours, 28 28 jours, é muito. eza ebele. Eu disse 21 dias Alobi 28 jours, é muito. eza ebele. Sem pagar nada, Ofuti eloko te. mas Deus protegeu a tua vida, Nzambe azoprotege vie na yo, protegeu a tua família. aprotege famille na yo. Ele é bom. Il est bon. Levanta as mãos, diga só a Deus: tu és bom. Tombola kaka maboko yebisa yo oza Diga malamu. a Ele: Loba na ye, tu és bom, Pai. tu es bon papa. Seja que não tenho dinheiro, Ata nazwi mbongo te, mas eu tenho o meu fôlego de vida. me naza na souffle de vie. Estou de saúde esta manhã. Je suis en bonne santé ce matin. A minha família está La completa. famille est complète. Pode dizer obrigado. Est-ce que koloba merci? Diga a Ele: tu és bom. Loba tu es bon. Oh, deixa-me te dizer, é maravilhoso. Deixa-me te E dizer, é maravilhoso. Deixa-me te dizer, é maravilhoso. Oh, yes. Deixa-me te dizer, é maravilhoso. Yes. Mamanda de Suri. Deixa-me te dizer, Yes. é maravilhoso. Deixa-me te dizer, é maravilhoso. Obrigado, Deixa-me te clamar, é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Deixa-me te clamar, Oh, yes. é maravilhoso. Maravilhoso. Manda reso pra cara. Maravilhoso, maravilhoso. Oh, deixa-me te dizer, deixa-me te dizer, é maravilhoso. 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 Yes. In Jesus' name. Tu és maravilhoso. Tu es merveilleux. Pedimos a tua bênção esta manhã. Demandons ta bénédiction ce matin. Pai, Père, toca nossas vidas. touche nos vies In Jesus' name. au nom de Jésus. Amen. Amen. Amém. Amen. Quero pregar ainda, depois vamos adorar. Alingi na te ananu après te adorer. Para que os atrasados não falhem a mensagem. Pour ba retardataire, ba rater message. Amém. Amen. Bom dia. Bonjour. Wazekele. Good morning. Que Deus os abençoe. Sejam bem-vindos esta Soyez les manhã. bienvenus na Tongo Alelo. Amém. Louvamos a Deus pela presença do nosso ancião. Tolou nzambe pour na présence Com a sua esposa, nunca mais lhe vimos. Moi sinae, je m'y kolebele. Mama Lídia, pode se colocar de pé com o ancião Neemias. Vamos glorificar Jesus Glorifier betel ensemble maboko pour para na esse couple. casal abençoado. Couple béni. Sejam bem-vindos Oye à malamu. casa. Nandako. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Estamos quase
no fim do mês de julgamento contra a pobreza. Toza presque na fin un mois de jugement contre la pauvreté. O mês acabou, mas os ensinamentos não acabaram. Moi, j'ai aussi là mes enseignements et silité. Que Deus nos ajude nos livros que estamos a escrever, teremos toda a matéria. Nzamba sunga biso na ba livre tozo bimisa tokokuta ba materia nyonso na kati Porque kuna. cada mês terá um livro deste tema, é isso que estamos a trabalhar. Parce que chaque mois tokobando bimisa ba livre par rapport ya ba thème ya Já mois. quase o mês de fevereiro, já Oui. quase estamos a acabar. Mois de février tozo ça déjà. Aleluia. Amen. Julgamento contra a derrota. Jugement contre l'échec. Também estamos já a trabalhar acerca do julgamento contra as leis estabelecidas. Tozo travailler peu sur le jugement contre les lois établies. Amém. Amen. E este mês, Et moi oyo quase ainda não preguei nada, todas as matérias estarão no livro. Nous avons presque le côté, tous les enseignements et cause dans le livre. E Deus vai nos abençoar Et Dieu va nous bénir. e nos dar possibilidade financeira. Après ça, il y a possibilité financière. E queremos imprimir esses livros em duas línguas, português e francês. Parce que tu as imprimé un livre en deux langues, français et portugais. Diga amém comigo. Amen. Meu Deus. Durante essa maratona, Durant tant un marathon, partilhei com a igreja acerca dos objetivos das riquezas de Deus. Quero encerrar esta manhã. nous avons partagé avec l'église sur les objectifs de la richesse de Dieu. On a aussi les O porquê Deus vai abençoar o justo financeiramente e materialmente. Le pourquoi Dieu va bénir le juste financièrement et matériellement. Provérbio 16, 4. Proverbe chapitre 17, verset 4. 16. Proverbe 16, 4. A Bíblia diz que tudo que Deus criou tem um objetivo. Bible l'opinion son nzambe akeli eza na objectif. Tem um propósito, Eza na plan, plan moko but. but. Se Deus criou o homem é por um objetivo. Soki nzambe akeli moto eza Se pour un Deus objectif. criou o mar, Soki nzambe akeli mai, criou os animais, akeli banyama, tem um objetivo. c'est que eza na objectif. Seja que você é homem, Même si yo moto, tudo que nós fizemos é para um objetivo. nyonso tozosala eza na objectif. A pessoa que fabricou essa micro era para um objetivo, Moto asali micro tozolobela ezaki na objectif. ok? E Deus, E nzambe, tudo que Deus faz nyonso nzambe asali é para um objetivo. eza mpona objectif moko. Nunca Deus vai te abençoar sem ter um objetivo. Jamais Dieu va te bénir sans avoir un objectif. Se Deus vai nos abençoar, Si Dieu va nous ou bénir, aquele que Deus já tinha abençoado, soit ba o nzambe si apamboli, amém, amen, era para um plano, para um objetivo. ezalaki pour un plan et un objectif. Se nós não descobrirmos os objetivos das riquezas de Deus nas nossas vidas, vamos desviar. Soki to découvrir te ba objectif ya nzambe na ba vie na biso to ko dévier. Amém. Amen. O que eu estou a ensinar On a enseigné, é um dos segredos que faz que as pessoas vencem a pobreza. eza moko ya ba secret salaka bato ba longa pauvreté. Porque a pobreza é uma doença. Parce que pauvreté eza malade. Uma das chaves Moko ya ba clé para vencer essa epidemia da pobreza pona ko longa financeira épidémie ya pauvreté e financière material et matérielle. é a instrução. Eza l'instruction. O pai pregou isso. Papa teyaki yango Falou acerca da instrução. alobeli sur l'instruction. As coisas que eu estou partilhando Makambo nazo partager, significa toda a instrução de Deus c'est-à-dire nazo pesa ba instruction ya nzambe que pode te levar a prosperar
financièrement e materialmente. okoki mema yo prospérer financière ou matérielle. Vamos abrir ainda a Bíblia, Provérbio 13, 18. Eu quero todas as versões. Proverbe chapitre 13 verset 18. Vou introduzir depois e vou continuar nos pontos que já pregamos. Provérbio Proverbe 13, 18. 13 18. Meu Deus. Alguém vai sair daqui abençoado desta maneira. Moko akobima apambolami na E ntongo ale. todo o espírito da pobreza está amarrado. Esprit nyonso ya pauvreté est Que arrêté. a riqueza seja sua Que partilha. la richesse soit ton partage. Eu quero essa manhã que você abra a boca de aceitar amém. Nalingi na ntongo ale lofongola munoko akondima amen. Há coisas que eu vou profetizar que vai acontecer nos dias vindouros. Eza na makambo na koprophétiser. Deus vai exaltar milionários aqui. Nzambe akotombola ba millionnaire awa. Quem diz amém receba essa Oyo alobi graça. amen na yambi ngolu Nos oyo. dias Na vindouros mikolo ezoya. vai esquecer o sofrimento. Okobosa na Vai souffrance. esquecer o que se fala falta de dinheiro. Okobosana oyo babengi manque d'argent. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Sim. Provérbios capítulo 13, versículo 18, onde se diz a palavra do Senhor. Quem rejeita a correção acabará pobre. E Quem rejeita a correção acabará como pobre. pobre. Mas quem aceita a repreensão é respeitado. É respeitado. Mais uma outra linguagem rápida. La pauvreté et la honte La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. sont partage de celui qui rejette la correction ou l'instruction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Sim. Uma outra linguagem, vamos lá rápido. Quero linguagens diferentes. A versão viva diz assim Viva. a palavra do Senhor. Ok. A pessoa que se recebe, a pessoa que se rebela contra a disciplina acabará pobre. A pessoa que se rebela Contra contra a disciplina acabará pobre. Nunca vai acabar na pobreza. Jamais okosuka A na pobreza pauvreté. está amaldiçoada na tua vida. Pauvreté eza maudit na vie. Fala comigo, eu nunca vou acabar pobre. Lobanga jamais na kosukisa vie pauvre. Aleluia. Amen. A pobreza é amaldiçoada na tua vida. Pauvreté eza maudit na vie na A yo. pessoa que faz o que, filha, vai mais de não. A pessoa que se rebela contra a disciplina acabará pobre. Tá vendo as coisas que eu estou pregando? Ozomona makambo na Se vie você ya. não obedecer, Soki obéit, se você rejeita, soki o rejeté, você é candidato para a pobreza. oza candidat pour la pauvreté. Pode escrever, Okoki pode kokoma. sentar aqui. Koyi kovanda O wa. que eu estou ensinando, O nazwa se nzete. você não aplica, Soki o appliqué te, está na lista oza na liste daquele que vai acabar na pobreza. ya bato bazosuka na pauvreté. Quero uma outra linguagem que fala de instrução, que é isso que eu estou precisando. Chama andar a boxinda. Celui qui refuse d'être éduqué Celui qui refuse d'être éduqué Aquele que recusa de ser educado sera pauvre. será pobre. Tem que aceitar a educação financeira. Il fondement l'éducation financière. Se não quer a instrução, Soki olingi instruction te, nunca vai prosperar na vida. jamais oko prospérer na vie. essa versão, pai. Espera ainda. Papel. Nous lisons en langue de Voltaire. Hum. Pauvreté et mépris pour celui qui rejette l'instruction. Merci. A pobreza segue aquele que rejeita a instrução. Pauvreté ekolanda mutu oyo azo négliger l'instruction. Rejeitar. Rejeter l'instruction. A pessoa, quando o pastor prega, está pensando que quer do seu dinheiro. Et ça n'a pas tout lorsque pasteur a sauté, à quand il pasteur a besoin de A instrução l'instruction é o segredo para prosperar. est un secret pour nous prospérer. Se você rejeitar a instrução, Ceux qui ont rejeté l'instruction, você acabará pobre. au kosuka pauvre. Sim, papel, acaba. Filha, Aqui diz assim:
A pobreza e afronta sobrevém a quem rejeita a instrução. Merci. A pobreza e a falta, Afronta sobrevém a quem rejeita aquele que faz o quê? que rejeita a Que instrução. rejeita a instrução. Mas o que guarda a repreensão será honrado. Deus vai te honrar. Amen. Eu disse, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar com riqueza, A richesse, com os milhões, milhões, com a bênção. Yes. Mas o segredo, Mais secret, devemos respeitar il faut respecter a instrução. les instructions. 18. Lingala, papa. Moto oyo aboyaka toli ayokaka soni Merci. pe akelelaka Akosala nini? ayokaka soni Na pe modir molimo kokelela. Isso é o espírito de mendigar. Nalobi molimo O kokelela. espírito de mendigo. Na modir yango na tongo Está lelo. amaldiçoado na sua vida. Nalobi na tongo oyo. Eu disse nesta manhã. Eloko babengi molimo kokelela. Tudo que se chama a mendigação. Na modir yango na vina. Está amaldiçoado na sua vida. Okobanda kokaba. Você vai começar a oferecer. Okokabela batu. Isso. Parce que Nzamba azopambola. Porque Deus está te abençoando. kasi moto oyo alingaka bapesa ye toli Mutu alinga bapesa etoli ndenge nazoteya matoli nde yango oyo A nazosala. pessoa que aceita a instrução como o pai está fazendo, azwaka lokumu tem a honra. Okozwa lokumu. Você terá honra. Mbula oyo ekosila te. Esse ano não vai acabar. Nzambe ahonoreyo. Deus vai te honrar. Omoni bato balingaka instruction ndenge bazosote. As pessoas que gostam da instrução, olha, vê como dá uma pular. de So omoni moto alegria. elongi kaka bazoyebisa ye akangika elongi na se. Se você Bango wana. tá, alguém está sendo instruído, a cara no chão, você Tem não que gosta da amar a instrução. instrução. Olha, Il faut aimer l'instruction. papa. Pedro pescou toda a noite. Pierre a péché Boutou Mobimba. Não achou nada. Zui et l'autre côté. De manhã apareceu o Criador dos peixes. Na tongo le créateur, il y a un poisson abimi. Vem, chegou. A commis. Pediu a Pedro, me dá indo do seu barco. A sengi Pierre, a l'obi pesangana no Do bateau. barco, instrução. Fala comigo a instrução. L'oba instruction. Depois começou a pregar. Après, a bandi côté. Quando ele acaba de pregar, Tango a silisi côté. deu a instrução a Pedro. A péché instruction. Avança na profundidade das águas Avance dans la profondeur. e lança Et redes. bois qu'à filer. Pedro olhou. Pierre Atali. A pesca não se faz de dia. Pêche sale makana moïté. Pedro olhou. Pierre Atali. Eu sou engenheiro. Moi, je suis Eu sou l'ingénieur. especialista nessa Je matéria. suis spécialiste à pêche. Trabalhei à noite, Au nada. sa- Nada. Na sali na butu na zui. Fiz de tudo, nada. Na sali nyonso et l'autre Mas- côté. Mais Sobre a tua palavra. sur ton instruction. Sobre essa instrução. Sur ton instruction. Vou tentar de novo. Na je Sobre essa instrução. Sur ton instruction. Vou lançar a rede. Lance. E eu quero dizer a alguém. Volta mais. Zonga lisusu. Yebisa mulingano zongela. Olha, até o próximo Zonguela. volta, mais. Kaka na mai wana. Kaka na luanda awa. Aqui é Luanda. Dentro na sua peça instrução. Acima da instrução. Zongela. 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 Volta de novo. Yes. Fala comigo, é instrução. Loba c'est l'instruction. Instrução. Jesus deu a instrução. Jésus a passé instruction. Lança suas redes. Lance le filet. Não é no superfície, Et dans la superficie. mas na profundeza. Dans la profondeur. Eu quero dizer que esta manhã, Guinée Bissau Moutou na este ano, Année Oyo. vai na profundeza. Guinée na profondeur. Este ano, Cette année. vai lá na profundeza. Allez-y dans la profondeur. Sai cristão de superfície. Vima qui est superficiel. Vai na profundeza. Allez-y dans la A profondeur. riqueza está na profundeza. A riqueza está na A profundeza. grandeza está na profundeza. Os milagres estão na profundeza. O casamento está na profundeza. C'est dans la profondeur. Ah. Fala o teu irmão, vai na profundeza.
profondeza qu'on avait dans la profondeur. vai admirar. Okokamwa. Em menos de 24 horas, Na moya 24 heures. alguém tornou rico. Mutu moko akomi riche. Os barcos se encheram. Baba Estou a declarar Azo que déclaré. o barco da tua vida Bato ya vina yo. seja enchido da riqueza de Na Deus. richesse ya Nzambe. Come on. Charo brosilia la babouche. Fala comigo, riqueza. Lobana ngara richesse. Alguém está comigo aqui? Mutu moko azana. Fala comigo, instrução Loba l'instruction. é a base, C'est la base. é o C'est segredo le secret para a riqueza de Deus. pour les richesses de Dieu. Todo aquele que obedece Tous qui obéissent à instrução de Deus à l'instruction de Dieu será honrado, sera honoré, será abençoado. sera béni. Vai me perguntar, embaixador, Okotunanga ambassadeur, papa, o que quer ensinar? qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Oh, Mashem manda abraço pocoria. Deus encontra Abraão na casa do pai. Zamba kuti Abraham nanda kwa papa na ye 75 anos de idade. 75 ans. Sem filho, Sans mwana, sem nada. sans eloko. Deus lhe deu a instrução. Zamba pesi instruction. Sai desta terra, Sors do teu país. na mboka na Sai ye. da tua pátria. Sors Sai da casa do teu Sors de parente. la maison de ton père. Vai na terra que eu vou te mostrar. Kende sika na zola. E a Bíblia diz: Et la Bible dit, Abraão obedeceu. Abraham a obéi. E ia sem saber aonde que ele ia. Akeisa yebe sika zo kende. Quando Deus dá a instrução, Quand Dieu donne l'instruction, não pergunta aonde que eu vou. ne demande pas où Não j'irai. pergunta o que eu vou fazer. Tu n'as qu'à en sortir. Obedeça a instrução Obéis à l'instruction e vai tornar rico. et tu seras riche. Eu preguei esta manhã. Je prêche ce matin. Deus lhe diz: Zambalobi, farei de ti uma fonte de je bênção. ferai de toi la source. Mas a instrução é essa: Mais l'instruction, c'est ça. sai. Sors. Há pessoa que tem que sair de algumas pessoas. Yes, il y a des gens, il faut bima na batu mususu. Há pessoa que tem que sair na mentira. Il y a des gens, Tem que sair do pecado. Bima na masumu. Tem que sair Bima. no meio dos zombadores. Au milieu, ba songi songi. Tem que sair. Bima. Fala comigo, a instrução Lobananga é a l'instruction. C'est la base base da prosperidade. de la A prospérité. pessoa E a de deve gens- sair da rebelião. Il faut bima na rébellion. Do que? Rebelião. Rébellion. A instrução. L'instruction. Quem rejeita a instrução diz acabará o quê? Pobre. Quem rejeita a instrução Moutou a rejeté l'instruction, vai acabar pobre. finira pauvre. Em todos os domínios. Dans tous les domaines. Se você não obedece às instruções, Ceux qui obéissent à vai ser pobre intelectual. tu seras pauvre É como na intellectuel, escola. même dans O les professor deu tarefa. Professor deu tarefa. professeur a reçu devoir, Você não faz. aux salités, Vai acabar na pobreza intelectual. au kosuka na pauvreté intellectuelle. As instruções se encontram em todas as áreas. Les instructions se trouvent dans tous les domaines, Mesmo na igreja. même dans l'église. Quando você não obedece Tant que vous obéir, às instruções do líder, dans l'instruction, il y a está a l'idée, meter a tua vida em perigo. au Dieu vit en danger. Quem rejeita a instrução, Celui qui rejette l'instruction, outra palavra diz, quem rejeita a correção. celui qui rejette la correction. Deus fala conosco para nos corrigir. Zamba lobe la kabiso pour nous corriger. Se você não obedece, Ceux qui obéirent, você acaba na pobreza. au souki na pauvreté. Receba a graça Yambangolu, de ser obediente d'être obéissant. nas instruções de Deus. N'a instruction en E a Zambie. instrução de Deus Et l'instruction de Dieu, é a sua palavra. c'est sa parole. Esse livro Ce livre, la é Bible, o livro das instruções. c'est un livre à instruction. Esse livro Ce livre, é o código da vida. c'est un code de la vie. Código. Code. Code. Le code de la vie. Le livro, Code de la vie. catálogo da vida. Catalogue de la vie. Aleluia. Amen. O que eu quero dizer do... Como que diz aquele livro do código do...
ya conduisant bobenga yango nini? Code de la route. Alléluia. É muito importante C'est très important que nós obedecemos em todas as áreas d'obéir dans tous les domaines as instruções de Deus. les instructions de Dieu. Agora é por isso que estou a falar E do agora nós vamos falar porquê le pourquoi Deus anda nos abençoar. Dieu va nous bénir. Amém. Amen. Primeiro objetivo da bênção de Deus. Premier objectif ya lipamboli ya Nzambe. E eu disse que Deus vai nos abençoar Alobaki Nzambe akopambola biso para a prova da nossa redenção, pour la preuve de notre rédemption, para provar a nossa salvação. prouver notre salut. Foi o primeiro ponto. C'est ça qui est premier point. Segundo objetivo. Deuxième objectif. Não vou repetir muito para, não vou dar versículo para só que não estiver aqui na semana para entrar no YouTube ou aonde não sei. nakopesa baverset te bato bayaki te na semaine bolandi biso na YouTube. Objetivo número 2. L'objectif numéro 2. Deus anda a abençoar Nzambe apambolaka os santos, anda nos abençoar financeiramente apambolaka biso financièrement para que os santos permaneçam no seu reinado. pour que les saints demeurent dans son royaume. O instrumento que Deus usa L'instrument que Dieu para que os utilise santos fiquem para sempre, pour que le saint demeure pour toujours, seja plantado na casa de Deus, face à la planter dans la maison de é a l'Éternel, riqueza. c'est la richesse. É por isso quando Deus te abençoe, não é para sair com a riqueza de Deus para ir desbundar no mundo. Yango soki Nzambe apamboli yo kobima na richesse ya Nzambe te po gaspiller ebisa na mokili. É para que você fique onde? Eza po tikala wapi? Na casa do Senhor. Dans la maison de l'Éternel. Salmos 23, 1 a 6. Psaume 23, 1 à 6. O Senhor é meu pastor L'Éternel est mon berger, e nada me faltará. je ne manquerai de rien. 6, ele diz, 6 à l'obéi, sim, a bondade oui le bonheur e a graça et la grâce me acompanharão. m'accompagneront. Aleluia. Amen. Todos os dias da minha vida. J'habiterai. E eu habitarei. J'habiterai tous les jours. Habitarei. J'habiterai. Como nada me falta. Loko et loko Como já tem tudo. j'ai O tout. meu pastor já me deu tudo. Le bon berger m'a donné Não tout. vou sair mais fora. Nakobi mesuli banda te. Vou permanecer. Je demeure. Deus te abençoe para que você fique firme Nzambe Plantar. a planter. na casa dele, Nanda kunai. no seu reinado. Dans son royaume. Não é para ir no reinado do diabo. Eza po ke na royaume ya diable É a te. mesma coisa. C'est la même chose. As pessoas que o diabo abençoe nunca vão vir à igreja. Bato diable apamboli jamais ba. Batica ali na Satã. Estou pregando ou não? Amen. É por isso que esses homens que têm dinheiro de fetiche não gostam da igreja. Yango bato baza na kisi ya mbongo balinga église. É mentira. Como são abençoados pelo diabo, Lokola fica baza com quem? béni par Satan. Fica com quem? E como que você, com bênção de Deus, vai rimar com Satanás? Comment yona lipamboli ya Nzambe oke pa Satan? Deus nos abençoe Nzambe apamboli biso. para que nós permanecemos. Biso to demeurer. Terceiro, Troisième, falamos que Deus nos abençoe para purificar a igreja. Dieu nous bénit pour la purification de l'église. A riqueza é o instrumento para a vida de santidade. Richesse est un instrument pour la vie de sainteté. Muito de nós Beaucoup de nous, andamos mal, tous tambola mabe, vivemos mal tous vivre mabe por causa da pobreza. à cause de la pauvreté. Eu disse aqui, é fácil para um pobre mentir que um rico. Alobaki, c'est facile pour un pauvre kokosa qu'un riche. Já tenho habitude de vos falar aqui. C'est d'habitude dans le bakanabino. Entre o patrão e o trabalhador, quem fofoca quem? Entre patron et les travailleurs, nani atonga kamuninga. Você tem que para o patrão te fofocar. Est-ce que patron en attend vraiment retour? Não, você tem que. Vous en avez O trabalhador tem que. travailleur à Zana. Para que o patrão te fofoque. Pour patron tonga. São pobres que fofocam Ce pessoas. sont les pauvres, les bâtons. Mesmo na igreja. Même dans l'église. Os pobres querem controlar a vida dos outros. Les pauvres vont contrôler la vie à bateau. É por isso que a igreja está cheia de fofoqueiros. L'église est comme on a songi songi Não belé. tem nada a fazer. Manque à faire. E a minha oração, Et ma que prière, Deus abra as tuas portas. ça va fongola la porte. Que você fique ocupado com negócios, com dinheiro, a fazer o teu trabalho, Osala musala na no lugar de yo. controlar a vida dos outros. Si ka bo contrôler ba vie baninga. Por
que você será ocupado. Yo ozala occupé. Não terá tempo também de ouvir aquele que gosta de levar as coisas. Ozape na tanto yo kabato ba memela ko makambo. Rapporteur, Les rapporteurs, les sorciers. o funi falar, o que Il y a le bas Pauvre. les pauvres. a minha oração. Ma prière, Deus vai te abençoar que serás ocupado, não tem tempo de ouvir os pobres. Zamba ko pambolo comme tellement occupé aux en attente ya ko ba pauvre. Me falar. Balobaki. A Associação dos Pobres se encontra a falar à Association toa. pauvre bokuta na koloba biloba. Posso avançar? Amen. Aleluia. Amen. Provérbio 39. É uma das outras pessoas que se põe ali. Põe anciãzão. Provérbio 30, verso 9. Proverbe 39. 30, verso 9. Provérbio 30, Provérbio verso 39. 4. Falei que Deus vai abençoar os santos Baki nzambe akopambola ba saint para fortalecer, para afirmar a dominação dos seus filhos. pour affirmer la domination de ses fils. Provérbio 22, 7. Proverbe 22. A Bíblia diz que o pobre domina, o rico domina sobre os La Bible dit que pobres. le riche domine sur le pauvre. O rico tem influência Riche a une influence sobre os pobres. sur le pauvre. Precisamos de bênção financeira, Tous en a besoin de bénédiction financière, material, matérielle, para que nós influenciamos o mundo, pour biso influencer mon para que tenhamos a dominação. Pour tous en a domination. Ponto número 5. Cinquième point. Por que Deus vai te abençoar? Pourquoi Dieu va nous bénir? Fala comigo a instrução. Le bas l'instruction. Isso que eu estou fazendo. 5. 5. Eu disse para que você seja uma fonte, canal de bênção para os outros. Pose à la source, il y a bénédiction pour les autres. Deus diz em Abraão, Gênesis 12, Zambalobi na Abraham na Genèse 2, verso 2, 3. verset 2 à 12 à Diz 13. que eu vou te abençoar, Alobi na kopambola yo, vou fazer de ti je grande, ferai de toi para que todas as famílias da pour que terra toutes les familles de la terre sejam abençoadas em ti. soient bénies par toi. Então, quando Deus te abençoe, Tango nzamba pamboli yo, não é para bloquear, et ça pour na ko é bloquer, para partilhar. c'est pour partager. Deus fará de ti uma fonte, Zamba ko salo source, significa canal, canal, que a tua vida, à travers vie na as yo, pessoas ficam afetadas, tu abençoadas, vas l'affecter béni de uma maneira ou outra. d'une manière ou d'une autre. Esse é o objetivo da bênção, C'est l'objectif da de riqueza la de Deus. bénédiction, la richesse de Dieu. Amém. Amen. 6, quase eu acabei no 6. Sixième, 6, eu disse, Deus vai nos abençoar. Dieu va nous bénir. Amém. Amen. Para que nós tornamos uma fonte de bênção para os homens de Deus. Pour devenir une source de bénédiction pour le serviteur de Dieu. Aqui foi uma bênção. O Isaac Lipamboli. Gálatas 6:6. Galates 6:6. A Bíblia diz claramente: Bible dit clairement, aquele que é instruído celui qui est instruit ou ensinado ou enseigné deve repartilhar doit partager os seus bens ses biens com a pessoa que está lhe à ensinando. celui qui enseigne. O nosso Deus Nzambe na biso vai nos abençoar akopambola biso para que você amanhã po yo lobi torna canal de bênção okoma canal ya lipamboli para o homem que foi uma bênção espiritual para a tua na vida. moto azalaki lipamboli spirituel mpo na yo. Boloba amém. 1 Coríntios 9:11. 1 Corinthiens 9:11. Paulo diz: Paul alobi se nós plantamos as coisas espirituais, lê fute esse verso, Tabita, rápido. 1 Coríntios 9, verso 11. 1 Corinthiens 9:11. Existem pessoas eza na bato que são semeadores das coisas espirituais. baza basemer ya bachose spirituelle.
planta na vida da pessoa baplantaka na vie ya bato sementes basemence que vai fazer deles ricos, oyo ekosala bango bariche que faz que eles se casam, ekosala que faz que as coisas deles avancem. makambo na bango ya avance Essas pessoas genre ya bato oyo merecem bazomérite que nós nos abençoamos materialmente. biso topambola bango matériellement. Go. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11, assim diz a palavra do Senhor. Amém. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Amém. Está vendo? Amen. Não estou falando amém. Amen. Semeamos que semente? Nous sémons parmi vous les biens spirituels, Coisas espirituais. les choses Da spirituelles. forma que estou declarando aqui, vocês são milionários. Estou Je fazendo déclare bino bosaba million. são ricos. Bosaba riche. Ninguém vai morrer aqui prematuramente. Ninguém vai morrer pobre. Pensanga amém na bien. Amen. Pensanga amém na bien. Amen. Shirita zake ya uzongele kuna mwana na. Oh, Amém. será que estamos juntos aqui? Est-ce que tous ensemble, Estou fazer o quê? nazo salanini, Semear coisas. semer les choses O que é spirituelles. espiritual é complicado. Ce qui est spirituel, c'est compliqué. É a coisa mais cara. Et ça, la chose plus chère. Que alguém semeia as coisas Que espirituais. mon oiseau semer ma cambo spirituel. E Paulo diz, será que é problema Paul a lobby, est-ce qu'il y a un problème? se recebemos uma recompensa material? Ceux qui t'osent récompense matérielle de Então, retour. por isso não pode começar a fofocar um pregador. Et on Tá peut querendo le temps papalicar. à un prédicateur. Só que na tela, nós não vou te engabalar, vou te engai. Se eu pregar e dizer me abençoe. Vi nanga na tika da kobela te bitu mso na zomo neza pona bino. A minha vida, eu Oui. não era doente, mas tem outros combates é por causa de vós. Não na kota hospital te. Nunca fui hospitalizado. 11. Me bitu manana ngobino mo bozoka bazo komenasanga tina porto ko lukangai. Mas o combate que eu tenho, vocês mesmo veem, as pessoas vêm até aqui me ameaçar. Eza pona bino. É por causa de Não vós. sambela pona bana na bino pona bafina bino. Eu oro pelos vossos filhos, Boyoka pelas ka vossas bademo ndenge vidas. bakane la kangai. Você veja que os demônios a me Yo zona ameaçar. kisanino komona. O que que você está mostrando, você vai ver. Na komona pe lokote. E também não vou ver nada. Amém. Ngai nakomelaki bino makambo euti na Nzambe. Ah, Ebongo kosenga lisalisi epa na bino eza problème. mpo na nzoto na ngai. Ekomi nde likambo monene. Ekomi nde likambo monene. Se tornou um grande problema. Soki nasengi lisalisi. Se eu pedir ajuda, Bopesanga mbongo, bosomona mutu kasi. dinheiro, Eza me problème. dá um novo carro, isso é um problema. A minha oração, Yes. nos dias vindouros, Amico le soya. vocês vão começar a trocar dos meus carros. Receba Receba essa graça. Que meu Deus faça de vocês milionários. Faça de vocês homens e mulheres abençoados. Financeiramente e materialmente. matériellement. Pensando amém. Amen. Amém. É coisa difícil, é papá. É por isso que hoje as pessoas dizem, os pastores são burladores. Não são burladores. Et le bateau, les pasteurs sont des escrocs. Non, non. Não são. Tout ça, t'es. Ou estão a abrir as igrejas para sobrevivência. É mentira. Parce au fond, l'église, c'est pour un moyen de vivre. Essa aqui não é armazém. Oui, ça, magasin, t'es. É a obra de Deus. C'est l'œuvre de Dieu. Mas essa obra tem princípio, tem instruções. Mais œuvre, ça n'a pas principe, A ça n'a pas instrução instruction. diz que quem te ensina, você tem que fazer o quê? Lhe abençoar. Instruction, le moto est en partager l'enseignement. Il faut partager pas bien dans yonaï. Não é isso que é a Bíblia. Amen. Falei do que aqui é instrução L'instruction. que leva na abundância. Deve marquer en abondance. Quem obedece a instrução, Ou obéir dans l'instruction. no lugar de seguir o que a pessoa fala, Mais si on l'ando, bah, tu vas le você faire. obedece a palavra de Deus. Yo obéir dans la parole. E Deus vai te Et abençoar. Dieu va te bénir. Mas eu não vou cobrar de ninguém. Mais ngai na kosenga senga mutu te. Só que estou vos mostrar, não pediu que você venha me abençoar. Nazolakisa bino me nasengi na ngai te bino boya kopesanga. O meu problema é mostrar o caminho. Problème na ngai eza kolakisa nzela. Esse é o trabalho do pastor. C'est ça le travail. Mostrar às suas ovelhas Kolakisa makambo como na que as brebis. coisas funcionam. Ndenge nini makambo efonctionnaka. Quem aplica, Oyo appliquer, quem obedece, oyo obéir, viverá os resultados. akovivre ba résultat. Vou pedir amém. Aleluia. Amen. E eu disse,
Ngana lobi, que a oferta do profeta l'offrande du prophète é acto de gratidão est un acte de gratitude. na pessoa que foi uma bênção para a tua vida. Na mutu azalaki lipamboli mpo na yo. É acto do quê? Et ça acte De gratidão. il y a gratitude. Que as pessoas reconhecem que esse senhor, esse moço, era uma bênção para a minha vida. Eu vou também lhe abençoar. Mutu azo reconnaître que ce Messie était une source de bénédiction spirituelle pour ma vie. A pessoa sempre quer o seu serviço ao pastor, quer que o pastor faça tudo. Et ça na bato balingi pasteur asala Os nyonso. outros andam nos cobrar, o pastor não anda a vir visitar. Pasteur ayaki kotala bato te. On dirait que ninguém manda musala na ele. Como se fosse que eu sou seu empregado. Você anda nos cobrar muito. Bino bozo Essa igreja não visita a pessoa, você anda a visitar. Église oyo evisitaka bato te. Yo visita les gens mutu. É por isso a Bíblia diz: Yango Bible elobi. quem recebe o profeta na casa dele, Mutu ayambi prophète na ndako na ye. Ato 10, Mateus 10, Matthieu 10, 40. 40. Quem recebe o profeta Oyo ayambi em prophète qualidade de en profeta, qualité de prophète receberá o quê? akoyizwa nini? Amém. Amém. Já estou planejando, vou começar a vir nas vossas casas. Nazoplanifie na bando ya na bandako na Chegou a bino. versão e bongama deixar. Eu não ando ouvindo porque há versículo que vocês não têm ideia. Ngana yaka te, po eza na baverse oza na ide te. Leia futhi. Nabani kokongola mikolo. Nakoya makolo natiki kara na mostrenga makolo kabo. Toye. Vou começar a vir com a minha esposa. Nós os dois chegamos. Mama. Você me tocou Mateus 10, 40. Se nós chegar Mateus 10, 40. Lê. Eu não tenho problema. Na Mônica na lia cabia em telefone aí na banda. Toquei futhi. Tá bem. Mama chacandara. Amém. Me cabroso potoria. Amém. E mambrese mandarebo chacara. Vai lá, diz o quê? Quem recebe vocês está recebendo a mim. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. 41. Quem receber um profeta, Merci. porque este é profeta, Porque esse é profeta. Vai receber o profeta onde? O que receveu un prophète wapi? Boluvet. Hã? casa, na sua casa. Oh, Boluvet. Na tua casa, no teu trabalho, Na musala na mesmo na ndako. uenze, na kokota, na mitala, kawana na ole kakabo. Makasi kana chini na keti. Na kuyana mtu kate. Receba. Aleluia. Amen. Aponta esse versículo. Pointe verset oyo. Aquele que anda me cobrar se prepara. Bato oyo bino boderanja ngai bo se préparer. Quem recebe o profeta, Oyo ayambi prophète em qualidade de profeta, recebe o quê? en qualité de A prophète recompensa. akoyamba récompense. Significa quando se recebe o profeta, em qualidade. En qualité. Não pode faltar oferta. ekozanga offrande te. Você compreende? Amém. Envelope kozanga te. O envelope não pode Kozala faltar. maye. Yo kuna tunajanda kunona koya. Sejam sábios. Boza mayele. Nazote nanya. Papa André ozoseka yo bando tonganda ko benga ngate. Estão a rir. Afinal, edificaste uma casa sem me chamar. Nako kende tina mundial. Eu vou ir, vou chegar até no Mundial. Bato ba wenze pena koya. As pessoas da praça, do mercado, também vão chegar lá. Aleluia. Amém. Normalmente Gálatas diz que você abre só o guarda-fato que o pregador escolhe. Normalement Galate 6 elobi soki moteya ye no yo fongola garde-robe ye moko nde apona. C'est-à-dire quando eu chego na tua casa, eu encontro uma boa coisa, não esconde. Na Leli montre oi pessoal. Receba a graça de ser abençoado. Reçois la grâce d'être béni. Você será uma fonte de bênção. Yo kozala source Vou de avançar. bénédiction. Amém. Amen. Será que estou pregar? Azoteya. Amém. Amen. O homem que é fonte de bênção espiritual, Moto aza source ya bénédiction spirituelle. devemos lhe abençoar com as coisas materiais ou
financière. Il faut qu'on pambole na biloko matériel ou financier. Normalmente, todo membro dessa igreja tem que ter a conta do pastor. Normalement, Número da chaque conta. membre da igreja faz un numéro à compte à pasteur. Tem que ter o número do telefone do pastor. Não é só para lhe chamar para a oração, para que você comece a mandar saldo também. Ça peut potir na gaba unité. É assim que as coisas funcionam. C'est comme ça les choses fonctionnent. É uma das portas. Et já moko ya porte. A graça de um pregador que você nunca vai receber se você não impactou a vida dele. Grâce à Moshe ya Nzambe ko yiko zwango te so tu impacté vie na été. Isso que está falando. Receba o profeta em qualidade, depois receberá o quê? A recompensa. Recompensa que tem no sentido da graça. Récompense dans le sens ya grâce. Aleluia. Amen. A bênção do pregador. La Escuta. bénédiction du prophète. Quando o tsunami recebeu Eliseu, Dans le tsunami ta yambi Élisée, o que Eliseu a tsunami recebeu? nini tsunami ta zui, Hã? Recebeu o quê? a zui Filho. Quando disse que receberá a recompensa do profeta, Tant que l'obio ko yamba récompense du prophète, Paulo disse: Paul a lobby, nós somos pobres. nous sommes Estamos, pauvres. não, somos não. Estamos a parecer como pobres, Nous apparaître comme des pauvres, mas enriquecemos muito. mais nous enrichir ba tout. O que significa esse versículo? Receber recompensa do profeta. Nini nini que le verso ba lobby récompensé par le prophète. Hã? Receberá a recompensa. Recevoir la récompense. Posso explicar? Amen. Bozobanga. Tem medo? Não expliquei algo? Tá lá. Olhe, Na sambele. eu Vamos olho. ninguém na zabo. Do jeito que eu estou aqui, Na coisa da PDG na entreprise Songoro. eu posso ser um empresário numa quarta empresa, Diretor. um diretor da empresa. Me lokola na kosala musala wana te. Mas como não vou fazer aquele trabalho, Na péssimo tumoko asala. eu dou alguém, receba e faça. Osana musomona ngai. Sasa ninguém na zabo. Quer dizer, do jeito que eu estou aqui, Na kobala sambasi. Me lokola eza Bíblia te. eu posso manter com 100 mulheres, mas como não é bíblico, Lokola sina zo mama Jane. como eu já tenho a minha mamãe Jane, Mama bala mususu na zo pesi. quer dizer que outros casamentos eu estou a dar. Donc mwana oyo mama wana boti aza mwana ya Elisée. O filho que aquela mamã teve é o filho de Bafanga na Eliseu. mobile ne babotaka te. Porque já teve muito tempo com o Vamos, meu Baiambi, filho. Quando receberam Eliseu, Elisée o a Eliseu, comprendre que eloko bazangi mwana c'est-à-dire naza na temps ya kobota te zwa moko. ele entendeu, ele disse que eu não tenho tempo de ter Você filhos, compreende, então amor? receba filhos. Amém. Récompense. A recompensa. C'est-à-dire biloko nyonso prophète fala aza nango. Quer dizer, tudo que o profeta Lokola tem, nyonso moyen se matérialiser eza te. como tudo não tem como se materializar. Ndenge toyambaka. Do jeito que Ndenge nós topambolaka ye. do jeito que nós A liberdade. abençoamos, ele nos liberta. Amém. Boyebi ke Samuel O Samuel, akoki kozala roi. ele poderia ser um rei, Mais mas amoni Saula ye. ele viu que o Saul veio. Ayeli ye na offrande. Saul lhe trouxe a oferta. Libéré ye royauté ye atikani ya côté ya prophète. Lhe liberou o reinado e ele ficou com a sua unção de profeta. Na libéré na tongo lelo. Eu liberto nesta manhã Onction ya ba directeur. a unção dos diretores. Nalobi onction ya ba PDG. Eu disse a unção dos diretores. Ema bashaka takara. Esta manhã Atongo alelo. eu te deixar a graça Azotika kolu. de se tornar diretores, Yakokoma de directeur. tornar deputados, Yakokoma de député. tornar PDG, Yakokoma de PDG. tornar licenciados, doutores, Docteur. embaixadores, Ambassadeur. ministros. Ministre. In Jesus. Au nom de Jésus. Esta manhã Atongo alelo. estou deixar a graça. Sou libéré grâce. Aquilo que eu não posso fazer, Oyo ngana koyiko a sa. graça de andar no mundo Oluya kotambo. para grandes negócios. Anda faire. Receba! In Jesus' name. Au nom de Jésus. Esta manhã Atongo alelo. estou da graça Azopesa de ngolu. casamentos felizes. Yanibala ya esengo. Receba essa graça. Reçois cette grâce. Receba! Reçois cette In grâce. Jesus' Au name. nom de Jésus. Amém. Quem receba profeta em qualidade
de prophète Celui qui reçoit un prophète à qualité de prophète recebera recevra a recompensa do profeta. la récompense du A prophète. bênção do profeta que Deus te deu, Benedição do as profeta. graças que o profeta Les tem, grâces que le prophète a, vai partilhar com aquela pessoa. à copartager dans toi. Isso que a Bíblia está falando. Ça qu'il a Posso avançar? Amen. Quem está abençoado aqui esta manhã? Nani azopambola manatongo. Ponto número 7. Septième point. Por que? É 7 ou 8? 7. Estou falando dos objetivos da riqueza de Deus. Nous allons voir les objectifs de la richesse de Dieu. Ponto número 7. Septième point. Deus vai te abençoar Dieu va te bénir para que você torne uma fonte de bênção para os pobres. pour comme une source de bénédiction pour les pauvres. Abençoar os pobres. Bénir les pauvres. Daddy disse até organizar um dia. Nós também vamos fazer isso. Papa d'ailleurs le gars organisé jour mon corps. domingo. Un dimanche. Será um culto de HP. Et qu'on a la culte agapé. Esse culto será todo membro vai trazer uma coisa. Et qu'on a la culte chaque membre. Será a um un culto logo. de troca de presentes. Et qu'on a la culte échange de cadeaux. Vai procurar alguém que você vai abençoar. Ko luga moto yo ko pambola. Makambo koluka makango ezate. Exactement. Oyene loko po olingaka frere moko boye yango wana te. Olingaka sere moko boye po trake ye lisusu nawe isso. Não é porque você gosta de uma irmã, do irmão e traz presente, não. Não estamos a falar disso. Na azoteia. Será que estou a pregar? É procurar alguém que você não conhece bem. Exactement luga moto ye bien malamu te. É o nosso irmão da igreja. Ne kono église. Na azoteia, né? Amém. Aleluia. Amém. É aquela pessoa que você vai abençoar. Mutu wana nde yo ko pambola. O bacalhau empoisonné na linguite. Não quero aqui presentes envenenados. Ngape koyela ngati. Eu também não traga para mim. Na igreja, Na a igreja. pessoa está a vir aqui. Eza na bato bazoyawa. Você tem roupa que não usa. Osana bilambo Se la. der a essa pessoa, vai ser uma grande bênção para Soki opesi você. mutu wana ezali pamboli mpona ye. Tudo não se vende. Nyonso batekaka te. Tudo não se usa. Nyonso basalelaka te. Porque a vida tem nível. Po vie eza na bato. Na igreja também temos aquele ainda que não tem possibilidade. Na église mpe toza na bato baza na baposibilité te. A Bíblia diz: Bible elobi. quem abençoa o pobre está a emprestar a Deus. Oyo azopambola un pauvre azokabela nzambe. Diga amém. Amen. Provérbio 19, 17. Proverbe 19, 17. Provérbio 28, verso 27. Proverbe 28, verset 20, 27. verset 27. Vamos ler os dois versículos. Provérbio 17. Proverbe 17. Não, 19, 17. Proverbe 19, 28, 27. 28, 27. Mecaroboshida. Quem está a ser abençoado? Quem tem coração aberto Oyo aza na motema das coisas que eu estou pregando, makambo nazoteya vocês vão gozar de riquezas. binongo kosakana na richesse. Essa ngamena bem. Amen. Tenha o coração do quê? De um semeador. Oza na motema Essa lei que Deus está nos ensinar. Em breve. nzambe azoenseigner biso. O que Deus está nos ensinar Oyo nzambe azoenseigner biso é ser generoso. eza ozala na générosité, être généreux. A pessoa que oferece Moto oyo akabaka com facilidade. avec facilité. Porque tudo que eu estou pregando aqui Po nyonso nazoteya awa é aplicar a lei do que de sementeira e colher. eza koaplike loi ya semence na ya récolte. Semence na moisson. Imagina, eloko mosusu te. vai. Filho. Provérbio 19, 17. Proverbe 19, 17. David vai ler 28, 27. Go. Ser bondoso com os pobres, emprestar-lhe ao Senhor. Ser bondoso com os pobres é fazer o quê? Emprestar-lhe ao Francês, uma Senhor. vez. É Celui qui a emprestar. pitié du pauvre prête à l'éternel. Lingala.
E ele nos devolve o bem que fazemos. E ele faz o quê? Devolve o bem que nós fizemos. Qui lui rendra selon son œuvre. Bolo batamé. Amen. Fala o teu irmão, abençoa os pobres. Lobana ndeko no pambola ba pauvre. 17 kokabela moto akelela Ah, ezali kodefisa yawe eza kosala nini? kodefisa yawe Eza kosala nini? kodefisa yawe Fala o teu irmão, empresta a Deus. Ndefisa nzambe. Através do quê? Na nzela ya De abençoar os pobres. ya kopambola ba pauvre. pamba te ye azongisaka bolamu na ndenge moto nyonso asalaka. Hein? Deus vai devolver Nzamba kozongisa. tudo que você faz para os pobres. Nyonso zosala pour E les aqui pauvres. nota bem. A Bíblia não determina que tipo de pobres. Bible détermine te genre nini ya ba pauvre. Hein? Não é pobre da igreja ou pobre cristã, não. Ezaka pauvre église te pauvre chrétien te. Qualquer pobre, aquelas mamães da rua que estão a sofrer. Ba mama balabala bazo souffrir. Quando está a pedir alguma consistência de dar, é Senga pobre. quelque chose ozana mopesa. Você está emprestado. Ozodefisa nzambe. É por isso a igreja tem que organizar. Yango fo église. Para que nós começamos a levar algumas, como diz, doações. Tobando pesa ba don. Juntamos roupas, coisas e vamos lá nos campos. E demos àqueles que não têm nada para que a pessoa, Deus continue a nos abençoar. É bíblico. Tosangisa biloko tosalelaka te ya malamu topesa ba pauvre. 27. 28, Provérbios 27. 28, 27. Diz assim a palavra do Senhor: quem reparte seus bens com os pobres não passará necessidade. Mas quem finge não ver a necessidade deles sofrerá muitas dificuldades. Palavra do Senhor. Quem finge? A beta cara. Amém. Não quero saber dos pobres. Alingo ebate pona ba pauvre. Querendo ou não vai passar mal. Vouloir ou pas kolekisa mabe. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la dissette. La 17. Mais celui qui ferme les yeux Ferme les yeux. est chargé de malédiction. É chargé de quoi? De malédiction. Aquele que fecha os olhos é carregado sobre as maldições. Você não é amaldiçoado. Yo sambolite. Na Bíblia você não é amaldiçoado. Nalobi yo sambolite. E ele está fazendo tiga com cangamiço dos pobres. É má. Eza mabe. Vamos lá. 27 moto oyo akabelaka bato bakelela azangaka eloko moko te. Azanga que ele receba a graça. Yambolo. Nada que você vai faltar. Eloko kosanga. Nós já temos, somos abençoados, temos essa graça Biso tozali kopambola mapo toza deja na ngolu oyo. de oferta, de ajudar. Ya kosu. Apesar que a pessoa interpreta mal, mas é nossa graça. Bake bato mosusu bazointerprete yango mabe, mais c'est notre grâce. kasi oyo akanisaka bapasi na bango te azwaka lisuma. Bakozwa lisuma, papá. Vão ser abençoados. Não é normal a um cristão Eza normal te un chrétien, cozinhar, comeram balambi balie, e alimento que fica vai deitar. biloko etikali bakebwaka. Não é normal. Eza normal te. Procura alguém naquela rua, ele abençoa aquele Luka bato na balabala wana pambola bango, pesa bango. Não estou ouvindo o teu amém. Não pode deitar. Koiko kwaka te. Não pode deitar roupa. Koiko kwaka pe A bilamba. roupa que não dá te servir, Eza na bilamba ezokokosusu. talvez para ti é antiga, Mpona yo ekomi mas a kala. uma outra pessoa é uma benção. Epa moto mosusu eza lipamboli. Nas outras na tongo. Será que estou a pregar? Oi, essa mensagem. Isso é a mensagem Quando colonga, jugement contra a pobreza. para vencer a pobreza, o julgamento contra a pobreza. Cosunga babola. Ajudar os pobres. Veja na igreja que não tem possibilidade. Tala na église nani aza na possibilité. Que não anda a vestir bem. Nani azolata bien Que te. não tem saúde. Aza na bonne santé te. Tem que abençoar essa gente. Il faut kopambola bato É wana. por isso, naquele domingo que vamos organizar, Yango na dimanche oyo tokoorganize. você vai organizar coisas. Yo koorganize biloko. Vamos vir fazer troca de presentes. Tokosala échange ya bakado. Amém.
Agora, antes daquilo, você próprio tem que localizar já pessoas. Avant yango, yo moko localiser déjà batu. Mas não quero pessoa que você conheça muito. Na limite za mutu oyebi mingi déjà. Locola que essa só que pese babete na goto lá. A irmã que se está na irmã Babete, eu próprio vou receber. Só que fute a pese tabita, wana tuko na botolha. Se a Tabita está na FUT, eu vou receber. Porque não tem sentido. Oh, aí vem ali com a secretária bacabo. Porque eles já se conhecem e vão se dividir. Locola memória a pese Elvis. Como o memória vai dar no Elvis. Antuka wana na eles congoleses na pantiwe. Aí eu vou nos congoleses e vou destruir tudo. Eu oro. Que Deus nos abençoe. Locola mama mado a pese mama Ivete. Eu consigo bater. Mamãe mandou na mamãe Ivete. Mas eu controlei. Não vai dar certo. Eu próprio vou ficar aí a controlar. Batou vai acabar vrei a mim. Aqueles que são mesmo amigos. Não pode lidar. Amém. Na azoteia. Na liberei ngolo na tongo ali. Liberto a graça nessa manhã. E a igreja ia bater mbongo. Da igreja dos ricos. Ia bater na possibilidade. Das pessoas que têm a Ia bater bacaba casanco bunda. das pessoas que dão Receba. Receba. Ensina disso. Provérbio 11, 24. Proverbe 11, 24, 25. 25. Provérbio 11, 24, 25. Proverbe 11, 24 à 25. Vamos abrir a Bíblia. Que está a ser abençoado esta manhã. Nani azopangola wana tongo alelo. Nos dias vindouros, Na mikolo ezoya. Deus vai surpreender a tua vida Sabe a surpreender. com as riquezas que você nunca contou. Na ba richesse não contate. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Fala no teu irmão, obedece à instrução. Lobana de konayo obéir aux instructions. Tudo que Deus está a falar aqui Nyonso nzamba azolobela wa. significa que Deus está preparando o teu coração. Eliko loba nzamba azoprepara mutema na yo. Porque a riqueza está vindo. Por richesse ezoya. Quando você tem coração de repartilhar, Tango zana mutema ya kopartager. acabou. Esili. Amém. Na azoteia, Amen. eu disse, acabou. Nalobi esili. Sim, filha. Provérbios capítulo 11, versículo 24 a 25, assim diz a palavra do Senhor. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais. Outros são o quê? Econômicas demais, gosta de poupar. E acabam ficando cada vez mais pobres. Pobre. 25. 5. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Merci. Quem ajuda será como? Ajudado. Donc celui qui arrose será arrosé. Amen. Pergunta ao teu irmão, você já regaste quem é na vida? Tunande kwa sababu pembeno yosi wa hosana via nani. Não lhe pergunto, não é me olhar. Tunae. Vamos ver. Você sempre antes de regar você próprio na família. Yoyo okako sarosa kana famina. Acorda de mana. Labuki na tongo sarose. Olukibana. Egoísta, economista. Egoísta, economista. Sim. Versão viva, diz assim a palavra do Senhor. Quem reparte generosamente seus bens, Quem reparte generosamente os seus bens, vê sua riqueza aumentar. verá o que? A sua riqueza aumentar. Fala no teu irmão, aprende a partilhar. Lobana nekono apprendre à partager. Não estou ouvindo nada desta manhã. Apprendre à Aprende a partager. partilhar. A pessoa, tudo que faz é só para ele. Eza na bato nyonso asalaka eza mpo na ye. Mas bem macas. Sim, bebê. Vê sua riqueza aumentar. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará pobre. Quem anda a procurar ter mais dinheiro, Bato balukaka asala plus na mbongo ye moko. economizar mais, Economisa. acaba onde? Basuka wapi? Ah? Pobre. Pensa aí, depois acaba na onde? Na Na pobreza. pobreza.
25. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Terá mais o quê? Mais E mais. Receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Receberá de volta todo o bem que ele fez. Aos outros. Receba a graça de Deus. Yambangolo. Tudo que eu estou pregando está resumido nesse capítulo. Nyonso nazoteza résumé na chapitre oyo. Amém? Amém. Abençoar os pobres. Pambola Abençoar o babo. nome de Deus. Bénir Abençoar os les outros. autres. Esse versículo. Eza verset oyo. Estou pregando o quê? A lei de semear e cefar. Nazoteya loi ya semence na ya moisson. Lingala, papa. Kata maso. 24. Moto oyo akabaka bomengo na ye ekolaka kaka. Kasi moto oyo abombaka mingi mpo na ye moko. Merci. Asalaka nini? O que ele faz? Mpo na ye Abombaka mingi mpo na nani? Ye moko. Economiza muito sobre ele próprio. Sokoza mulimo oyo ozala délivrer na tongo oyo. Se você tem esse espírito, receba a libertação nesta manhã. Okolamba olie yo moko. Vais cozinhar, vais comer Okosomba eloko sozinho. yo moko. Vais comprar coisa Bato sobre bayeba ti. te. Que aqui ninguém saiba. Isso Molimo é mal. mabe. É um mau espírito. Même yo marié. Mesmo você casado, Mwasi no alambelaka yo moko. a tua esposa só cozinha para Atikeli ti. eloko yo moko. Só coloca comida para ti. Otikeli ye moko arécupérer yango. Você come, deixa um bocado, ela própria recupera tudo. Eza normal. Isso não é normal. Memaka bacamarade bakeliaka pana. Também leva os dois amigos para ir comer na tua casa. Ngaliaka ngamoko te. Eu não como sozinho. Même mwasi nga dike na kolia bien te. Soki bato baza te na kolia bien te. Mesmo a minha esposa sabe, se não tiver pessoas, não vou comer bem. Même bato abiona nga beke so totyeli pai akosilisa na yango te. Nakosilisa te ke natondi te. Eza ja vi mobimelo ifo natikela bango mondamo. Mesmo no meu gabinete, quando tem comida, eles já sabem, o pai não vai acabar, vai deixar para nós. Não porque vão deixar, porque não tem a capacidade de terminar, não. Namoni wana bayebi yango. O pai não vai acabar. Tala mabumine. Elas já sabem que isso o pai não vai terminar. Baza ebeleo. São muitos aqui, Na não bato aqui. milai lokolo baliaka te bai. Com as pessoas fininhas como se fosse que não comem, também sabem. Toquei. moto oyo akabaka ye mpe bakabelaka ye. Moto oyo akabaka ye mpe basalaka nini? Bakabelaka A ye. pessoa que Nasambeli na tongo oyo eu oro nesta manhã. babanda kokabela yo. Oferece, oferecer. Kabaka mpo bakabela yo. Oferece para te oferecer. Reçois la grâce Receba a graça. de ser semeador. Para que os outros começam te abençoar. Bato mosusu bapambola yo. Amém. Nazoteya. Ah, Fala um termo, é fácil de tornar rico. Bana ndeko aza pembelo se Não, mama, não está falando. Fala com ele, é muito fácil eza facile de okoma tornar rico. Se nós obedecemos o que? A instrução. soki tobeir na bainstruction. O problema é esse, mais velho. Obedecer às instruções. Obéir aux instructions. Quem anda a partilhar, quem anda a semear, asemaka também vão lhe abençoar. ye mpe bakopambola A vida é essa. vie eza É yango por isso na igreja, yango na eglise você não tem direito de invejar alguém. yo oza na tante ya kokila moninga zuwa Porque você não conhece os seus segredos. yo oyebi sekre na ye te O que ele faz para ele avançar? nini ye asalaka po O que ele faz para uma pessoa lhe amar assim? nini ye asalaka po bato balinga ye Então você não bongo pode se comparar com os outros. yo koki komanda kose compare na bato te Na soteia nani na tongo. yes. Pegar alguém. Vai morrer em vez. Daddy disse, papa alobi il faut nzambe apambola yo po bato balingaka yo te babela estomac. Abençoar para que as pessoas que não te amem ficam com dor de estômago. Será que ouviram isso? Eu disse, Deus te abençoe. alobi nzambe apambola yo Para que aquele que não te gosta oyo balingaka yo fica com te doença de estômago. yo ma ememo na AVC
loba na ngai esuwa bango Diga comigo que lhes dou. receba essa bênção. Amém. A riqueza La richesse que vai fazer a pessoa que não te ama, bato balingaka yo aquele que te rejeitou, oyo arejeta yo abela nini? Estômago. E fica com dor de estômago. Amém. gastrite Gastrite. sangana na ANAV Amém. kutana na Aleluia. Amém. Abela maladie nini? Que fica com que doença gastrite. A pessoa quando te vê, atali yo moto não te metequeza aí. ngai yeyo motema Essa é a minha maladie. Linão água fresca. Calma. O dia que eu me encontrei com meus ex, mukona kutana ba Noiva. ngai ba ex fiancé ex moko papana bango na liga moko. moko Naquele tempo eu fui Kinshasa com meu tipo, agora se lembra? natona Esse cara, meu carro quando estava novinho, fomos de carro até Kinshasa. toke na voiture tina Quando Kinshasa ele me viu, kama moninga estou pregando aqui. azotea mutu yango wana so olingo boya mutu boya ye na ndenge ya bien. É por isso que quando você quer separar-se com alguém, separa-se de uma boa maneira. Ah. Otali bien? Você olhou bem? Po eza na bato mnokoshile. Porque a pessoa que tem a boca como se fosse a lâmina. Zala sage. Seja sábio. Boya mutu na mayele. Tem que separar-se com alguém Ya mais kochiola te ya kofinga A te. inteligência Pô, não é ele lobe para ya julgar. mutu. Não é para zombar, porque você não conhece o futuro de uma pessoa. É bem. Soki te. Se não, Estômago. estômago. Du. Nazotea nani na tomo. Estão pregando. Estão Zambe pregando. apambola yo. Deus te abençoa. Bande kwa famina yo. Os teus irmãos da Oba família. tutakana yo. Acredita em ti. Po yake Kristo. Porque você vem à Po igreja. yo sambelaka na Porque fili. você congrega da MIFA. Babele estômago. Vão ter gastrite. Estômago. Tosukis. Acabamos aqui. Ponto número 8. huitième point Por que Deus tem que nos abençoar? pourquoi Dieu va te bénir É para o avanço da sua obra. c'est pour l'avancement de son œuvre. Essa aqui eu não posso deixar de pregar sem falar deste ponto, papai. nakoki kotika koteya te sans nalobela point oyo Deus, normalmente esse deveria ser o primeiro ponto. normalement oyo efale ezala premier point Deus vai abençoar a igreja. nzambe fo apambola Vai abençoar os seus fiéis. fo apambola bafidele na ye Para que o seu reino avance. pour que son royaume avance. Agora, por amor de Deus, me prestam atenção. Alors prêtez attention pour amour de Dieu. Tudo que Deus te dá. nyonso Já nzambe preguei quando preguei da construção. Quem pode construir? nani Se akoki lembra? kokonstruire? Amen. Falei de um ponto que não, aquele que é consciente que é portador dos bens de Deus. nalobaki fo ozala conscient ke oza portere ya babien ya nzambe. Tudo que nós temos é dele. nyonso toza nango eza ya ye. Agora, quando Deus se conversou com Moisés, ntango nzambe asololi na moïse que ele fará graça a Israel para não sair mão vazia. il fera grâce à israël mpo babima maboko pamba te. Estamos juntos? Amen. Estou no livro de Êxodo 3. naza na exode 3 Êxodo capítulo 3. Aponta só o versículo, não vamos ler todo o capítulo.
Êxodo 13, 21, 22. Exode 3, 20, 22. Deus disse a Moisés: Nzambe alobi na eu Moïse, farei graça. nakosala ngolu. Os egípcios vão lhes abençoar. Baegyptien bakopambola bino. Amém? Amen. No Êxodo 12, Na Exode 12, verso 35, 36. verset 35 à 36, Essa promessa de Êxodo 13 se tornou uma realidade. promesse oyo ya Exode 3 ekomi réalité. Quando Deus julgou os egípcios, Ntango Nzambe ajuge baegyptien, naquela noite, na butu wana, todos os filhos de Israel bana nyonso ya Israel foram ricamente abençoados. bazalaki richement béni. Houve uma grande transferência de riqueza dos egípcios Ezalaki na transfert ya richesse ya baegyptien para os filhos de Israel. mpo na bana ya Israel. Até aqui, Ti awa Deus não pediu nada. Nzambe asengi nano eloko te. Eu estou vos falar Nga nazoyebisa que bino Deus anda nos abençoando por um objetivo. Nzambe apambolaka biso pour un Quando chegaram no deserto, ntango bakomi na désert, Deus chamou Moisés na montanha. Nzambe abengi Moïse na montagne. Êxodo 25, Exode 25, já conhecemos. Deus diz a Moisés: Nzambe alobi na Moïse, vai a esse povo, kende na peuple oyo, cada me traga uma oferta. moko na moko amemelanga offrande, E você construiu tabernáculo. e bino boconstruire tabernacle. Fala comigo, riqueza de Deus tem um objetivo. loba nanga richesse ya Nzambe eza na objectif. Se Deus lhes deu tudo, soki Nzambe apesi bango nyonso, era para que no deserto eza mpo na désert, eles deveriam construir. bango efale baconstruire. Tudo que Deus te dá tem Nyonso objetivo. Nzambe apesa po eza na objectif. Amém. Amen. Agora, antes que Moisés descesse, Avant Moïse akita, Israel comete uma besteira. Israël va commettre bêtise. Êxodo 32, Exode 32, verso 1 a 6. verset 1 à 6. Escreve. Você não fica cansado, eu estou pregando, estou cansado. As pessoas estão escrevendo, ficam cansadas com lapiseira. Escreva mesmo, besteira de Israel. Comment même bêtise à Israël. Com a riqueza de Deus, Na richesse ya Nzambe, eles fizeram um voto, como que diz? Um bezerro de ouro. basali un veau d'or. Arão juntou, Aaron asangisi. pediu a Israel para trazer ouros Ayebisi Israël Joyas or, ba bijou nyonso para bazalaki fabricar nango, um Deus. po ba fabriquer Nzambe. Enquanto que Moisés estava na montanha Pendant que Moïse aza na montagne, a conversar com Deus, kosola na Nzambe, foi depois de ler esse versículo é muito importante. E eu quero que alguém saia daqui libertado. nalingi moto moko abima wa délivre. Fala ao teu irmão, não faz da riqueza de Deus um bezerro de ouro. Yebisa ndeko aza pembeni, kosala richesse ya Nzambe veau d'or te. Yebisa ya yo kai. Não, bozotala. Não, olha. Yebisa voisin não. Kosale la richesse Nzambe vodor te. Não usa da riqueza de Deus como benzeiro. Bezerro de ouro. Benzeiro do ouro. Sim, dizer o quê? Vamos ler junto. Abra a Bíblia. 36, começa no verso 1. Êxodo 32, 1 a 6. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Amém? Chegou tu na fazenda. Moisés achou como era por ali. Pergunta ante próximo, por que Moisés estava a demorar? Descem e a tabernáculo, Jesus é tão. O benzeiro do tabernáculo levou o tempo. Nous avons parlé de fenêtre e a sua destiné. Deus mostrava a janela, ele a desenhar. a construção já É por isso o tempo da construção leva muito tempo. Est-ce que vous allez? Estamos juntos. Vamos ver a sua mulher. Não sei que já ali. Ao destiné. Eles diziam que ele estava a demorar, ele estava a desenhar. Babandi macambo balua. Começaram a ler, escrever, Havia matéria, depois aqui formação. como uma Vai formação, expliquei. começaram a explicar. Ele escrevia lei, vão andar assim. É por isso que quando o pregador está a escrever e não incomoda, deixa ele escrever. Oh, porque filho em casa não vai comer, deixa ele estar a escrever. Esse é o problema, Amém. estou pregando aqui.
Il faut tomber ta camasolo à Bible, le rôle de Zakawana, n'est-ce pas? Devemos começar a falar da Bíblia como se fosse estávamos presentes na Est-ce que escritura da Moïse a Bíblia. oumeli nanko? Será que Moisés demorou feito de propósito? Azosola nana. Com quem ele conversava? Nanzambe. Com Deus. Nzambe azo expliquer ba plan. Deus explicava os Expliquer planos, ye ba offrande. explicava as ofertas. Kende ko senga or, senga diamant. Vai pedir ouro, diamante, Ba poswa nyama. peles de animais, Expliquer ba tuba kotonga. explicar as pessoas que vão Ekomi construir. makambo ya dessin. Aquilo tornou-se questão de desenho. Arbitala modèle yango Moïse E azo se ko. vê o plano é esse, o modelo. Moisés escrevia. Kote nini ozala or na or. Aí terá Ona ouro. ifo ezala arbre ya acacia. Nessa parte terá a árvore da acácia. Levou tempo. Soki butu ekoki nzambe abilala na tongo tongo. Quando era de noite, Deus dizia: descansa, amanhã vamos continuar. Ou de manhã vamos continuar. 40 jours. 40 dias. Oh, mama, ovani na yo. Olembi. Verso 12. Il faut que explique a Bíblia. Ele só fazer, il faut que limbola. Devemos explicar bem a Bíblia. Vira que Moisés estava demorar. bamoni ke Moïse azoumela Às vezes, assim, estou no gabinete, o pai não vai sair. Estou demorar, estou receber as últimas instruções. ntango mosusu naza na biro lobi pai azoumela nazozwa badernire instruction. Sim. 2. Arão lhes disse: tire os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e traga para mim. 3. Então israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. 4. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. 5. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro Exato. e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus o Senhor. 6. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como oferta de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Palavra do Senhor. 7. 7. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Betela isso, mabo. Aplaude ao Senhor Jesus. Na Bíblia betela isso, Eu mabo. disse aplauso ao Senhor. Aleluia. Amen. O que significa bezerro de ouro? Nini signifie ezolakisa vodor Primeiro, ya liboso. o bezerro de ouro significa Vodor signifie é fazer da riqueza de Deus. eza Não, kosala não. richesse ya Primeiro, é todos os gastos que você faz antes de gasto de Deus. eza badepense to bagaspillage nyonso osalaka avant Dépense. ogaspille to dépense mpona Una nzambe. Nzambe, merci. Bezerro de ouro significa o quê? Vodor elakisi nini Todo o gasto badepense nyonso que você faz antes de gasto de Deus. oyo osalaka avant odepense mpona nzambe. Eles saíram com riquezas. bango babimi na barichesse Ainda Deus não lhe deram nada. nzambe nano apesi bango eloko te. Deus está a explicar a Moisés nzambe azoexplike moïse para que cada um deles dê uma oferta daquele que Deus moko lhe moko na deu. bango amema ofrande ya oyo nzambe apesaki Mas se bango. eles pecam essa riqueza, Me bango bazwi richesse ainda não gastaram por Deus, nano badepense mpona nzambe te gastaram. badepense. O que é que estou ensinando esta manhã? nini nazo enseigner na ntongo Quando Deus te abençoe, ntango nzambe apamba ainda yo não tiras o dízimo, nano olongoli ive ainda te não desse contribuição, opesi contribution ainda te não deu a parte de Deus, nano opesi part ya comprasse o nzambe teu te carro, osombi voiture mandar chamar o teu tio de Mbanza Congo para vir aqui. obengisi noko ambanza yawa Aleluia. Amém. Comprasse uma casa no Cacoá. osombi ndako na Estás kakwa a fazer o quê? ozosala nini Bezerro de ouro. vodor. Segundo, Deuxième, o que simboliza bezerro de ouro? nini ezolakisa vodor É fazer da riqueza de Deus a sua idolatria. eza osala richesse ya nzambe ton idolâtrie.
Estão a escrever ou não? Fazer da riqueza de Deus uma idolatria. Kusala na richesse en Nzambe comme idolâtrie. É muito grave. C'est très grave. Moisés na montanha, Moïse na a montanha, receber o plano, azozwa plan, Israel com o Arão. na É Aaron. por isso a pessoa na vida não pode deixar a responsabilidade, a liderança, senão pode desviar todo mundo. Yango eza na bato mosusu okoki kotikela liderance te parce que akoki kodevie nyonso. Mutu lokola ro, nga nakotika na place na ngai. A pessoa como Arão nem posso deixar no Aza seu lugar. líder moko faible. Ele é um líder muito fraco. Ba menacer ye bandini. Ameaçaram, ele também aceitou. Líder azakabongo te. O líder não é Ata ba assim. menacer yo tikala na position. Pode ser ameaçado, mantenha sua Soko na posição. liba caprice peuple, okosala eloko te. Se você seguir os caprichos do povo, não vai fazer Bozo nada. pesa nga amene te. Não estão me dando. Est-ce que nazote ba fils de Será que estão prophète? a pregar filhos de profeta? Soko moni líder oyo. Avandi na peuple, bazotonga, bazoyepe akoti makambo wana, aza líder te. Se você vê um líder que fofoca junto com o povo, as coisas de ali, não é um bom líder. 40 jours kaka. Só 40 dias. 40. 40 dias. Makambo change. As coisas mudaram. Na sambeli okosala vodor te. É hora de Deus, você não vai fazer um benzeiro de ouro. Vodor ememaka malédiction ememaka wa. O benzeiro de ouro traz maldição e a morte. Nana lobi amen. Quem diz amém? Troisième vodor elingi kolobani. Terceiro, o que quer dizer o benzeiro de ouro? Bozo comprendre makambo nazote ya. Estão a entender o que o pai está dizendo? Bango basali ekeko bakomi ko adorer. Eles fizeram uma estátua e Ngombe. começaram a adorar. Babengi nzambe. E chamaram de Deus. Mama. Mamá. Libala wana azala nzambe na yo te. Aham, o casamento não seja o teu Deus. Mwana bana baza nzambe te. Não faça dos filhos o teu Deus. Ndako nzambe apesi yo. Kokomisa ngo nzambe te. A casa que Deus te deu, não faça disso Deus. Lokolo koma na mwa television. Na internet na ndako ko bouger susu te. Chi, osape. Kil tezali koya te. Vodor. Desde que você casou, você ficou Mauro Voenda. Na televisão, cruzou os braços, tá aí, não faz mais nada. Toda me dá a televisão com a setideira. Tudo ficou luxo. Kil tezali yo za na ndako. Não tem culto, você encanta. Agora moi boy otia mwa climatiseur. Agora imagina só com esse sol, mais o clima. Otia mwa ventilateur. Aí um pouco de Otia mwa pintura. televisão. Um pouco de televisão. Aí ele hambúrguer. Vão te trazer hambúrguer. Mauro Voenda, não se mexe, não trabalha. Lokola fufu eteba. Como se fosse um fungo que dormiu. Essa das vai orda. É, ordem. Até. É. Vai me buscar. Vodor. Benzeiro de ouro. O Yetepo ele estava a fazer jantar para as crianças. Vodor. Lobananga vodor. Benzeiro de ouro. Terceiro. Troisièmement, O bezerro de ouro Vodor é ofertar com riqueza de Deus desconhecido. Os cabarixes andam a ofrenda. Ofertar aos deuses desconhecidos. ozo offrir na banzambe oyo oyebi te. Quando Arão fez aquilo, mandou todos amanhã. Temos festa, traz as ofertas ao Deus que não é Deus. Ntango Aaron asali bongo ayebisi peuple lobi boya na baofrande to offrir na nzambe oyo aza réellement Eza nzambe. na bato talanga yao. A pessoa Mama olha pra mim. repete o nome da Amém, papá. na igreja opesa mbongo te. A pessoa você não dá nada. Só que matanga foi na família. É, quando acontece o óbito na família, a Ou contribuição. comida mbongo. Você vai tirar dinheiro que estava guardado na mala. O ano só ali. Aí estás a fazer o quê? Vodor. Benzeiro de ouro. Na igreja mbongo ezalakate. Na igreja você não Me na dá nada. aniversário ya mwana ina ne. Mas só o aniversário do 1 ano do bebê. Osali fete de família. Você gastou 200 mil com O ano ano. só ali. Aí você está a fazer o quê? Benzeiro de ouro. Pesa a resposta nas outras. Responda, benzeiro de ouro. Otonga nini? Está construindo o quê? Ou está a edificar o quê? Vamos Benzeiro. pensar para ofrande. Em vez de dar ofertas Na bato oyo. nas pessoas, Lokola ba frère mosusu. como outro Na irmão, igreja ataka mbongo ambiente. a igreja
mwana mwasi moko boye ba 50 000 Mas ba 20 000 está a oferecer 20 mil, mais na nzambe 50. apesaka te A uma mulher, até não lhe quer, só está lhe chular. loba na nga vodor Benzeiro de ouro. vodor Benzeiro de ouro. yango bato ebele komona azaka na mbongo adinda É por isso muita gente tinha dinheiro, mas foi na falência. makambo ekwisi bato yango nazoteya Essas coisas que levou muita gente na falência. cometemos coisas que nunca nos levou para ser próspero mas para cair To commettre makambo esali biso totombwama te me tokweya. Deus tem que estar em primeiro lugar. Nzambe faz en premier lieu. Quando você quer fazer coisas, Ntango olingi osala antes de abençoar a tua família, avant pambola antes de abençoar o teu noivo ou noivo, avant pambola fiancé na yo, o gasto primeiro deve ser gasto de Deus. dépense ya liboso mpo ezala Nzambe. Yango balongolaka nano dîme. Por isso que nós tiramos primeiro dízimo. As minhas filhas estão aqui, a minha esposa, mesmo vai te olhar, sabe? Aquele não é dando dîme a salário na ele. A minha esposa sabe, minha secretária, antes de tudo, paga Eu botava aqui na ele, eu tiro o dízimo. esse aqui compliqué. Foi primeiro tirar o dízimo de Deus. Ake kolongola liboso dimi ya Antes que Nzambe. nós tocamos, o que vamos fazer? Avant totouche nini tokoki kosala. É a nossa vida. Eza vi na biso. Essa oferta que você mete aqui, eles estão aqui. Antes de gastar, andam tirar o dízimo. Ofando botsaka ya Galatie. Primeiro é Deus. Premièrement c'est Dieu. Não pode fazer as compras da tua casa ainda não tirar esse dízimo. Oyo kosala ba É pecado. ndako te sans longola. É foto de bezerro de ouro. Eza vodor. Natei, para ver aqui é problema. Mpona komona ke eza Deus problème. estava conversando com Moisés. Nzambe azoswa na Moïse. Mama, tango nzambe atali na se, abi Moisés. Quando Deus olhou, disse: Moisés, Bongo que ina ba ouro papa. o dinheiro se foi com ouros. Tena ba tunayo, tena ba conversando. Olha só o teu povo que estão a Ngana ana fazer. besoin ouro ba tonga, tena ouro ninga ba Eu sani. preciso desse ouro para edificar o meu templo. Nzambe tabakonaka ndengo de passa que sala é paz. Deus costuma ver como você gasta. Aquilo dói tanto a Deus. Assim nós ficamos bom construção, tena mambo. Olha só, Paulo Casinha está pregando dinheiro para a construção da igreja. Olha só o irmão que está fazendo. Uauê. Nzambe disse Moisés, cata voyage, cata kita. Kita é gostilha babambo. Moisés, para, o dinheiro vai acabar. Moisés aqui também. Moisés desceu tão rápido. Kuta makelele fake. Encontrou festa, muito Barulho barulho. feito na mbongo Nzambe. Não faz festa gastando o dinheiro de Deus. Komawana. Quatrième, bezerro de ouro significa festa. Quatrième, vodor eni koloba fête. Com dinheiro de Deus. Na mbongo ya Nzambe. Bakuta bango yeye na yeye. Wana fasa bataki na bakuduru. Eu acho que até meteram até com duro. Batie mama na ndule. Meteram música. Basawa. Estamos juntos. Moisés aqui tela bango. Moisés Se desceu. você continuar na leitura, Soki okontinue na naquele lecture, dia morrera muita gente. na jour wana bato ebele bakufa. Na sambele nzamba aboma mutu te nesse É carro. hora, Deus, que não mate ninguém nesse Aboma lugar. mutu moko te a Não família. mate ninguém na sua família. Quando nós fizemos bezerro de ouro, dá Deus raiva. Ntango biso tosala vodor ezopesa Nzambe kanda. Quando gastamos à toa, Ntango tozodepense sem o reino de Deus, sans royaume ya Nzambe, é problema. eza problème. Estou pregando aqui. Azoteya moto. Há um pregador que diz: Eza na motei moko alobi. os pés do evangelho Makolo, le pied de l'évangile, é o dinheiro. c'est l'argent. Nenhum ministério que vai avançar sem dinheiro. Ministère moko te kokende liboso pour avancer sans Vou bongo. colocar na aula da sua sucessão, na Escreve o que frase. vai estar falando. Na frase, na outra. Últimas frases que eu estou a colocar aí. Eu disse: nenhum ministério, Nalobi ministère nenhuma moko igreja, mamãe église mamula, moko te que vai avançar ekoavancer sem dinheiro. sans bongo. Pode ter toda a graça do mundo, Koki kozala na bangolo com nyonso, toda a unção. onction Uma nyonso. das coisas que está me colocar aqui um pouco de atraso Moko ya biloko ezopianga mwa retard awa é dinheiro. eza mbongo. Se alguém me dá dinheiro, Soki mutu moko aqui apianga os mbongo, mortos vão ressuscitar. awa bakufi bakosekwa.
Bem, você não falarem amém? Sabino botyelanga condition. Eu sempre falo, criem condições para mim. Na mitungisaka sute na kufuta ndaku na kusala nini botyelanga condition. Para eu não ter mais a preocupação, como é que eu vou pagar a casa, como é que eu vou comer. Vocês vão tornar milionários. Os mortos vão ressuscitar. Os paralíticos vão começar a andar de uma maneira automática. Porque o dinheiro é os pés do evangelho. C'est le pied de l'évangile. Mesmo Jesus ele próprio Même Jésus est mon corps. precisava do dinheiro À ça qui n'a besoin de para que o evangelho avançasse. pour l'évangile avancer. Todo pregador que não prega a prosperidade não se ama. Motei nyonso atiaka prospérité te amilingi te. Todo líder Leader nyonso que não quer falar do dinheiro alikolobela mbongo te vai sofrer. akosouffrir. É por isso que Deus diz a Moisés: Yango nzambe alobi na a Moïse, primeira mensagem a pregar é libertação. premier message à côté eza de A délivrance. segunda mensagem Deuxième principal de Moisés principal ya Moïse, era combo. c'était là. Deus disse: lhe abre os olhos para pedir antes de sair. Fongola bango miso basenga avant babima. Babima maboko pamba te. Que não saem com mãos vazias. Yango nzambe akote Moïse bulu wana. Deus é que deu a ideia no próprio Moisés. Babi Moïse okoteka delivrance papa okobamba pantalon na deserto. Disse, se você pregar só libertação, você vai cozer as calças. Esse gozananga. Estamos juntos. Nzambe abisi Moïse ala makambo mbongo kobosa na tena kote. Deus Okei delivrance na tongo na pokwa kotisa doni. Deus disse, não esquece, de manhã prega a libertação, à tarde faz entrar a Esse prosperidade. kosomo leo na soki mambango bango kuma kama mbongo lobela mbongo te. Ata bokangi biliongo mina ngobaka. Hoje eu não estou a correr no tempo, porque quando se prega do dinheiro, só trancam a cara. Mesmo que eu trancarem a cara, eu vou pregar devagar. Soka Timote. Makambo mbongo ezala mbongo te. Faut explicar. O que tem a ver com o dinheiro não se prega, pula. Bokendaka banda tongo tina wenzi kozoka kayeni. Você vai no mercado de manhã, que hora que você volta? Televisão zoka kayeni. 18h bokenda lukani kona. Sikosono tema kama mbongo botala ngapwa. O irmão vai vender e volta às 18 horas. Quando eu estou pregando dinheiro, por que vocês estão... Na sambeli na tongo. É hora de Deus nessa manhã. Nzambe ya ministério. Deus nesse ministério. Soki bondimi be instruction oyo. Você acreditar nas instruções, Akomisa bino barishi. torna-vos milionários, ricos. Estou falando que é da instrução que faz Nazolobela l'instruction. que as pessoas prosperam Sala na na vie vida. va prospérer na O vie. reino de Deus. Royaume de Dieu. Jesus disse: busca primeiramente o que? O reino. Jésus alobi chercher Em primeiro lugar, le royaume. não são teus filhos, não é tua família, Famille te, Mas o reino. mais c'est le royaume. É por isso, verão que Vocês não andam a perguntar. Bino bobitunaka te, Retar na biso ou diferença entre biso na babisilima exane. o nosso atraso, a nossa diferença, a diferença que existe entre nós e o Makambo na muçulmano. zote bino babisilima bateka batura bango negwa. O que eu estou a pregar, os muçulmanos pregam assim ao seu povo. Biso toteya eglise mabe. Nós ensinamos mal a igreja. Eloko toteya ba chrétien za kofuta dim. O que nós ensinamos aos cristãos é pagado disso. É mentira. Mundi mayedi que soka futi dim na ye. O crente sabe, se pagar o seu dízimo, Pasteur, mbongo etika 90% kokota te. o pastor, os 90% que resta, não tem nada a ver com o pastor. É mentira. Dima ngope bofuta kate. E também o teu dízimo, você nem paga. Esse evangelho tem que mudar. évangile foi changer. O dinheiro deve ser pelo reino de Deus. Mbongo foi zala pour le royaume de Yango Dieu. moni ba musulman. É por isso que os muçulmanos Bakotisa bango mbongo eza po Islam ekende liboso. lhes ensinaram que o dinheiro é para que os islamitas avancem. Yango mona tango koti na boutique na bango bakosala to como ya bango. É por isso que quando você entra na loja dele, vão ter de tudo que você torna um deles. Botala bandeko na ngasa na Mars. Eu vivo no mar. Basala ba magazin. Eles têm armazém, têm milhões, Balata ka bien. mas eles não vestem tão bem como você. Basana mituka te. Não têm carros. Siko mbongo nyonso wana ekendaka wa. Agora, todo o dinheiro que eles trabalham, onde é que vai esse dinheiro? Você não Eles pergunta. ensinaram. O dinheiro é Para enseigner fazer bango a religião dele faz o quê? avancer les Tem que religions. conquistar o mundo. Il faut qu'on E conquérir. a arma que ele usa é dinheiro. Arme ba utilisaka za mbongo.
Mas como é que você cristão tem dinheiro, nunca conseguiu influenciar, conquistar almas para a vida deles? Mais chrétien on a mbongo nano conquérir ba âme te ba ye panzambe. O mona chrétien a na entreprise. Verás um cristão tem uma Basi empresa. bazosala epana ye basambela kate. As pessoas que trabalham na sua empresa, todos pagões. Nani pe mema bango église te? Também nunca os convidou para vir à Nós igreja. somos muito democráticos. Surtout za d'abord démocrate. Na ba musulman te. Mas muçulmano não. Soko tanga na école na bango boko ba musulman. Se você estuda na escola dele, você vai ser um deles. Po basali école pona pamba te za pona evangelização. Porque eles fizeram a escola, não é por nada, mas é para a evangelização. Pona Islam. Para o Islã. Na sambeli. Para Deus. Mikolo koya. Os dias vindouros. Osala ba école. Que você construa a Soko escola. ya batu ba ye para Yesu. Você vai conquistar pessoas a virem a Jesus. Nyonso kosala. Tudo que você vai Il faut fazer. royaume nzambe bénéficier. O reino dos céus deve ser beneficiado. La relation so créer. As relações que você está Il faut criando. Yesu Masia aza no Jesus sang. Cristo deve ser o centro, a Esse base é da o nosso relação. objectif. C'est ça notre objectif. E a igreja vai crescer. Et l'église va avancer. Zelaka ka nombre tozala na cha ofrande sikoyo. Vê só o número que está aqui em cima. Meteu o palavra da oferta agora. Ne 30.000 vai chegar. Ata 30 000 euros commenté. Mas de segunda-feira até hoje gastaste quanto? Mais de lundi, till Diariamente para que nós comemos, quanto é que gastamos? combien tu dépensais juste pour la colère Par jour. par jour? Nas outras responsáveis. Estou a perguntar. Para que a casa comer, quanto é que partia? Pour Por la dia? colère par jour. Hã? Depende. Mas a casa que gasta 3.000, Ça va pas dépenser 3 000, 2.000, 2 de 000, 5.000 também tem. É mentira. 5 000, Se 10 tu 000. só ninguém olhar carne e anini, Se quiserem comer bitoque, carne abater. abatida, Quilômetro exato 3.000. 1 quilo daquele 3.000. Oui, na yebi po basoma kango 3.000. Carne abatida, no Na talho. ndako nanga poto kulia il faut 2 kilos. Na minha casa, para comer 2 quilos. Donc so bokena ba matabele nani ni bo bokiti. Se você ir numa tabela, vai descer um pouco. Sikotandenge boza mabundi santé. Agora vê como temos Bokonda kapete. saúde, não estamos a emagrecer também. Na ba basala ka ketala ka suki ke to so la telemisi mi fitala mtu amefi. Há pessoas que não trabalham, olha só como estão a brilhar. Imagina só o exemplo da irmã Mifi, da irmã Tabita, da irmã Dora. Não trabalham, olha como estão a brilhar. Gino. Vou meter uma boca. Bienvenido. Amém. Visto bem, irmão. Aleluia. Baolanda perna bango. Na libere ngolu. Estou a liberar a graça. Ya kozala baris. Rico. Só que mutapambola na mensagem eu abeta mambo. Se alguém foi abençoado nessa mensagem, pode aplaudir ao Senhor. Você vai brincar com a riqueza. Yoko sakana na richesse. Receba a graça. Reçois la grâce. Mas não esquece, fala comigo primeiro o reino. Kobosa na te premièrement le royaume. Vamos nos colocar de pé. Toteleme likolo. Agradeça a Deus. Fais sans Nzambe merci. Começa a louvar a Deus. Banda kopé sans Nzambe merci. Diga a Deus obrigado pela instrução desta manhã. Lobana Nzambe merci pour l'instruction de ce matin. Vou obedecer a esta instrução D'obéir à cette instruction. que vai me levar na prosperidade. Oyo komemanga na prospérité. Diga a Deus, faz de mim um canal de bênção. Lobana Nzambe salanga source ya bénédiction. Me utiliza, Pai, Utilisez-nga papa. para que através da tua riqueza Parce qu'à travers ta richesse, eu comece a abençoar outras pessoas. banda kopambola bato misusu. Começo a abençoar a sua obra. Banda kopambola mosala na yo. Oremos em nome do Senhor Jesus. Sambele na kombo na Yesu. Se na praça da misericórdia Yes.